A segunda temporada de Invencível é considerada uma das temporadas menos memoráveis, tanto por ser ainda muito introdutória, quanto por causa dos investimentos mínimos que a Amazon teve em divulgar essa temporada. Por isso, muita gente não deve nem ter assistido ou ao menos soube que essa temporada lançou. Então hoje vamos resumir a segunda temporada para tentar lembrar tudo o que aconteceu de mais importante até agora, antes de partir para a terceira temporada. Olá a todos, eu sou o João e nós já fizemos um vídeo resumindo tudo o que precisa saber sobre a primeira temporada, então se você quiser assistir é só clicar aqui no card, beleza? Mas antes é bom falar, Invencível tem uma narrativa muito fragmentada, então no episódio eles falam um pouco sobre uma coisa, no outro episódio eles continuam, aí tem um arco no meio de tudo e tal. Então para facilitar aqui, eu peguei todos esses pedaços de arcos e coloquei tudo num momento só, e vou falar dele numa ordem mais ou menos cronológica, para ver se assim consigo contextualizar melhor você do que rolou de mais importante nessa temporada. Em outra dimensão, o Invencível, ao invés de lutar contra o Omni-Man, se alia a ele e os dois dominam quase completamente a Terra. Nessa dimensão, conhecemos o Angstrom Levy, que faz parte da resistência contra os Vilthomitas. Ele tá junto com a Eve Atômica e com o robô dessa dimensão, que ainda tá com o corpo deformado, procurando um jeito de tentar derrotar os dois dominadores. O Mark e o Nolan descobrem onde eles estavam escondidos. Começa um confronto, a Eve fica tetraplégica pelo Mark e o robô é morto. Já indo em direção aos outros membros que não têm poderes, o Invencível e o Omni-Man são confrontados pelo Angstrom Levy, mesmo Angstrom sabendo que não teria a menor chance contra esses dois. Antes dos dois partirem para matar ele, um portal se abre e ele acaba fugindo de lá. Voltando à dimensão normal, o Mark que acompanhamos junto com a Debbie está tentando se recuperar depois de todo aquele baque que aconteceu na temporada passada. Basicamente, o Mark voltou a estudar e a salvar pessoas, enquanto sua mãe volta a trabalhar vendendo casas. Cécio ainda não confia 100% em Mark, que quer provar a ele que não é como o pai dele. Porém, Cécio percebe o comportamento cada vez mais impulsivo de Mark e pede para ele tentar se acalmar. É um negócio bem sinistro, é como se o Mark, mesmo sendo do bem, agisse como se a qualquer momento ele fosse matar alguém. Os gêmeos Mauler, que foram presos, conseguem fugir através de um portal interdimensional que abre na cela deles, e eles param em uma dimensão completamente detonada. Nessa hora, o Angstrom, da nossa dimensão, apareceu com o poder de abrir portais interdimensionais. É até difícil dizer se ele é realmente da nossa dimensão, porque, o cara abre portais. Ele faz uma proposta para os gêmeos construírem uma máquina que pode pegar o conhecimento de todos os Angstroms que ele conseguiu salvar das dimensões e assim ajudar eles a criar uma utopia. Em troca, ele colocaria os gêmeos em uma dimensão sem super-heróis para que eles fizessem o que eles quisessem. Os gêmeos topam e constroem a máquina. Já com os Guardiões Globais, algumas coisas mudaram. Rude começa em algumas missões com seu corpo físico dentro de uma armadura, ao invés de controlar um robô remotamente. Isso põe ele em situações de risco, deixando ele com medo, coisa que ele nunca sentiu antes controlando robôs, e acaba perdendo o raciocínio lógico superfio que ele sempre teve antes. Graças a esses problemas, ele perde a liderança dos Guardiões, sendo agora o Imortal o novo líder deles. E sim, o Imortal desmorreu de novo. Além disso, a equipe ganha um novo membro, que é o Blindado, um herói com os poderes bem semelhantes ao Invencível, muito semelhantes. Guardem essa informação. Depois de muita insistência, Mark convence o Cécio que ele vai fazer tudo o que o Cécio mandar, e finalmente é mandado para uma missão, que é para impedir seja lá o que os gêmeos Maulers estiverem fazendo. Chegando lá no esconderijo dos gêmeos, Mark vê a máquina que os Maulers fizeram para o Angstrom funcionando, com vários Angstroms de várias dimensões começando o processo de passagem de conhecimento para o Angstrom dessa dimensão. Ele entende tudo errado e começa a lutar com os gêmeos. Tudo isso com o Angstrom pedindo para parar, porque ele não queria construir uma utopia matando pessoas. Mark apanha feio, como sempre, e vendo que o Invencível está prestes a morrer, Angstrom interrompe o processo de cópia de conhecimento. O resultado é uma explosão que mata todos os Angstroms das outras dimensões que estavam ali. Quase todos os gêmeos são mortos e fere muito feio o Invencível, que acordou primeiro e acha que matou todo mundo e se sente ainda mais culpado. Pra piorar, o Angstrom acaba pegando todas as memórias de todos os Angstroms de outras dimensões. Como no começo da temporada, a maioria dos Invencíveis de outras dimensões se uniram a favor do Império e subjugaram a Terra. Com todas essas memórias de todos aqueles Angstroms que viveram essas brutalidades na mão dos outros Invencíveis, a cabeça do Levy fica completamente confusa, piorando ainda mais a situação, sabendo que o Invencível dessa dimensão não deu ouvidos a ele, o que resultou nessa desgraça toda e nessa explosão que matou quase todo mundo no depósito. Além disso, ele ficou todo deformado, o que deixa ele com ainda mais raiva do Invencível. Um tempo depois, Mark, Amber e William recebem uma carta de admissão em uma faculdade. O Invencível quase falta a própria formatura por estar lutando contra o vilão, mas consegue voltar a tempo e ficar um pouco com Eve, William e Amber, que nessa altura já conseguiu se adaptar um pouco melhor com os poderes
tanto do Mark quanto da Eve. Mais pra frente, ainda na tentativa de limpar o nome, Mark, amando de Cécio, vai até a Cidade Noturna, uma cidade amaldiçoada a sempre ser noite. Lá era a cidade onde o Asa Noturna original vivia antes do ataque do Omni-Man. Só que mesmo depois de morto, há relatos de atividade de um Asa. E pra piorar, os relatos estão cada vez mais violentos. Chegando lá, Mark descobre que o assistente do Asa Noturna pegou o manto dele, tendo a habilidade de entrar no Sombraverso, uma dimensão só de escuridão com criaturas sombrias por lá. Mark, após ameaçar prender os dois dentro dessa dimensão, em uma cena super tensa, consegue se soltar e capturar o Asa Noturna. Enquanto isso, Cécio e Deb começam a se desentender sobre o fato do Mark ir em missões. Deb fica assustada ao ver o dono de vivo, já que ela tinha visto ele morrer explodido na frente da casa dela durante o começo do surto do Omni-Man no final da primeira temporada. Ela não diz nada, mas acha tão estranho que o próprio Donald começa a investigar, descobrindo que não apenas ele já morreu antes, como que ele é quase que completamente ciborgue. Ele só não sabia disso porque sempre que morria, o Cécio apagava a memória dele. Cécio chama o Mark para uma missão de pacificação em Atlantis, já que Aquarius, que era o antigo monarca de Atlantis, morreu pelas mãos do Nolan. O Omni-Man deveria se casar com a rainha de Atlantis para compensar o estrago, mas como o Nolan sumiu, a responsabilidade cai sobre o familiar mais próximo, no caso, Mark. Descendo pro reino marinho, ele descobre que essa tradição era obsoleta e que na verdade ele teria que lutar contra um monstro gigante. Durante a luta, o monstro consegue fazer um zumbido em uma frequência específica que machuca Mark tanto a ponto de quase matá-lo. O monstro acaba se soltando por causa de um ataque que o Cécio ordenou nas correntes que prendia ele. A situação foge de controle e nessa hora Cécio manda o Invencível sair, mas ao invés disso o Mark ajuda a se livrarem do monstro, o que deixa o povo de Atlantis grato, mas complica ainda mais a situação entre o Cécio e o Invencível, já que Mark desobedeceu o Cécio. Sabe há quanto tempo eu peço pra cidade limpar aquele lixo? 6 anos. Ai, mas se você não tem contatos, boa sorte. Eve está tentando reparar as cidades destruídas nas batalhas. Graças a um desses confrontos dos guardiões que destrói o lugar onde o pai dela trabalhava, o pai da Eve agora tem que trabalhar em um fast food e, vendo a situação financeira complicada, tenta ajudar criando comida e até transformando uma maçã em ouro. Tudo o que ela faz e entrega para os pais é jogado fora, incluindo a maçã de ouro. Ao confrontá-los, o pai da Eve joga uma notícia que até então a Eve não estava sabendo. Aquele lote era instável. É por isso que a cidade não construía lá. É um milagre ninguém ter morrido. Mark, já na faculdade, tenta se adaptar a um novo estilo de vida, pois agora ele não vive mais na casa com a mãe, e sim com o William no dormitório da faculdade. Certa noite, no quarto onde os dois dormiam, bate à porta o Cão Místico, um personagem de quadrinhos que o Mark é fã. O problema é que, até mesmo no mundo de Invencível, o Cão Místico não existe, e Mark já parte para a luta contra uma possível ameaça que sabe onde encontrar ele fora do traje. Acontece que, de fato, não era o Cão Místico, e sim um alien que veio de um planeta distante chamado Traxxon. Pedir ajuda ao Mark para salvar o mundo dele. Mark até tenta recusar, mas William convence de que é melhor ir. Ele avisa ao Cécio, que não gostou nada de saber disso, e Amber, que tá até acostumado com a vida de super-herói dele. Chegando lá, Mark tem uma puta de uma surpresa. Descobre que o seu pai, que havia fugido da Terra, virou o rei daquele outro planeta. Não só isso, como ele também era casado com uma outra... sei lá, mulher, fêmea, e tinha até um outro filho. O lance é que os Viltrumitas descobriram que o Nolan não só abandonou a missão, como ele tinha feito família com uma raça considerada inferior. Era só questão de tempo até que os Viltrumitas localizassem ele e, como eles não eram um povo muito forte, poderiam matar todos do planeta, incluindo a mulher, o fêmea, sei lá, a formiga, e o filho dele. Por isso, Nolan queria a ajuda de Mark para tentar impedir isso. Depois de uma conversa mais aprofundada, mas ainda assim por pouco tempo, os Viltrumitas chegam destruindo todo o planeta. Mark se esconde junto com a rainha do planeta e mande seu meu irmão. Mesmo escondidos, os Viltrumitas localizam Mark e começam a lutar. O Invencível apanha feio, mas aguenta as pontas até Nolan chegar e assim nivelar a luta. A batalha é sangrenta. Alguns Viltrumitas morrem. Mark começa a aprender a não se segurar mais, mas acaba gravemente ferido. Não só ele, como seu pai também é atacado por um Viltrumita partido no meio, que geral pensava que tinha morrido, mas no fim estava ainda um pouquinho vivo. Os reforços de Viltrum chegam.
chega. Prendem Nolan e um dos Viltrumitas avisa a Mark que agora que o Nolan vai ser executado, a missão de preparar a Terra para a chegada dos Viltrumitas cai agora sobre ele. Antes de ser preso, o Nolan dá a sugestão de Mark ler os livros que ele escreveu. Mark fica no planeta por um tempo tentando ajudar a reestruturar as coisas até chegar a hora de voltar para casa. Antes de voltar, a rainha pede que ele levasse o filho dela com o Nolan. Chegando em casa, Debbie fica sem reação ao ouvir tudo o que aconteceu e que agora eles precisam cuidar do afilhado que, mais tarde, vai se chamar Oliver, que é metade Traxano e metade Viltrumita. Por isso, ele envelhece mais rápido que um humano, por causa da metade Traxano. Os Traxanos vivem muito pouco, mas mesmo assim, ele vive muito mais do que um humano normal, porque ele é Viltrumita. Corta para aquele marciano que trocou de lugar com um dos astronautas na temporada passada, tentando se adaptar à vida do cara que ele roubou a identidade. No fim, ele não consegue lidar muito bem no trabalho e acaba sendo basicamente demitido do emprego. A real é que esse marciano se inspira muito no trabalho do outro marciano que tinha no antigo grupo dos Guardiões Globais. Por isso, ele resolve tentar a sorte como super-herói e entra para os Guardiões Globais, com o nome de Supermorfo. Para entrar nos Guardiões, o Supermorfo mentiu até onde ele nasceu. Mais tarde, entre os Guardiões Globais, Cécio chega e diz que tem uma nave marciana chegando na Terra cheia de Secrets, que estavam se organizando e controlando o corpo do astronauta que o Supermorfo tinha roubado a identidade na temporada passada. Para tentar situar os outros no que está acontecendo, ele conta toda a verdade sobre ele e sobre os Secrets. Ele até tenta limpar a própria barra, falando que a nave tá cheia de Secrets é só uma possibilidade. Só que não, a situação tá realmente muito feia. Cécio reuniu vários heróis para impedir que os Secrets cheguem na Terra, incluindo Mark, que estava cuidando do irmão, e a Eve, que ainda estava destruída por causa daquele parque. Enquanto que Rex, Duplicate e a Encolhedora ficam na Terra, para caso aconteça alguma coisa por aqui. O Rex até zoa dizendo que a chance de ter 2 ataques globais acontecendo ao mesmo tempo é basicamente nula. Mas como a desgraça pouco é bobagem, a Liga Lagarto, que é um grupo de vilões B, toma o controle do arsenal nuclear dos Estados Unidos para tentar negociar com o governo, tendo o país inteiro como refém. Cécio manda o grupo que sobrou aqui na Terra para impedir eles. A situação, tanto na Terra quanto no espaço, fica bem feia, com os heróis no espaço sendo encurralados pelos Secrets na nave marciana, enquanto a Liga Lagarto faz um estrago nos heróis que estão na Terra. O resultado disso tudo foi o Rex perdendo um braço e tomando um tiro na cabeça, mas ainda assim, por algum milagre, ainda sobrevivendo. A Duplicate supostamente morrendo e a Encolhedora gravemente ferida, mas pelo menos os membros da Liga Lagarto ou foram mortos ou foram presos. Já na nave, por mais que a situação tenha ficado feia, eles conseguem parar os ataques dos Secrets, salvar o astronauta que havia sido deixado para trás e, de quebra, salvar o pescoço do Supermorfo, que iria ser executado, só para quando chegarem na Terra descobrirem o estrago que a Liga Lagarto fez. Para piorar a situação, o astronauta resgatado ainda tinha um Secret escondido dentro da boca, que sai e infecta ele de novo, só que na Terra. Um tempo depois, Mark vai conversar com Art sobre alguns problemas pessoais. Acaba comentando sobre o pai ter dito para ele ler os livros dele antes de ser preso. Art explica que antes de escrever livros de viagem e turismo, Nolan escrevia ficção e dá alguns livros para Mark. Lendo os livros, ele descobre que não eram apenas livros de ficção, e sim um diário com as lutas que o pai dele teve pelo universo, contando também informações valiosíssimas sobre como machucar e até mesmo matar um Viltrumita. Voltando um pouco no tempo, somos introduzidos melhor à história do Allen, que é parte de um projeto da coalizão que tinha como objetivo criar alguém capaz de derrotar os Viltrumitas. Mesmo o Allen sendo muito forte, ele ainda apanha feio para um Viltrumita. Então a coalizão decidiu que ele iria lutar contra os campeões de cada planeta em busca de alguém que possa ser útil na batalha contra o Império. Nessa, ele conta sobre Mark para a coalizão, que ficam em dúvida se aceitam ou não, mas o líder deles diz que mesmo em dúvidas, eles podem vir no futuro a contar com Mark nessa guerra contra o Império. Thaddeus conversa em particular com Allen depois da reunião e diz que acredita haver um traidor na coalizão, passando informações para os Viltrumitas. Mais pra frente na história, Allen é surpreendido por 2 Viltrumitas, que o espancam e o deixam à beira da morte no espaço. Allen é resgatado, mas enquanto estava em coma, Thaddeus desliga as máquinas que ajudavam a manter ele vivo. Mesmo em condições horríveis, Allen consegue se recuperar, descobrindo que fica mais forte sempre que ele está perto da morte. Quando se recupera, Allen vai para a Terra conversar com Mark, e nessa Mark conta ao Allen sobre a descoberta dos livros. Allen então escaneia e copia tudo e promete analisar tudo que tiver escrito nos livros e vai embora. Desde que ganhou poderes, Mark não tem paz, e isso tem afetado feio a vida pessoal de Mark, faltando tanto em encontros quanto em aulas da faculdade, até fazendo o Mark e a Amber se questionarem se é válido continuarem no relacionamento, e o próprio diretor da faculdade aconselhando ele a focar ou na faculdade ou em outra coisa. Para compensar isso, os Guardiões, junto com Cécio, conseguem
conseguem negociar alguns dias de descanso e de folga por semana, o que Mark aproveita para ficar com a Amber, tendo todo momento de casal finalmente depois de meses com a barreira por causa das responsabilidades de Mark. Como desgraça pouco é bobagem, não demora muito até que Anísia aparece interrompendo o encontro e ameaçando quebrar o pescoço da Amber na frente dele caso ele se recuse a conversar com ela agora. Por mais que ela seja muito mais forte que o Mark e tenha toda a presença, a Anísia só veio pra Terra na intenção de ver qual foi o progresso de Mark em preparar a Terra para a chegada dos Viltrons, tentando convencer ele de que subjugar a Terra é uma coisa boa para os próprios humanos. Em um dado momento eles brigam, Mark toma um pau de novo e Anísia deixa claro que mesmo que ela pudesse, ela não veio em missão de matar o Mark, mas outros virão. E então sai do planeta. Amber entra em choque por ser ameaçada, desabafa com Mark e os dois decidem que é melhor terminar. Pra piorar, além do término, Engstrom liga pra Mark pelo celular da Deb, ameaçando matar ela e o Oliver bebê caso ele não vá ver eles agora na casa do Mark. Pode ser que consiga me matar antes que eu quebre o pescoço dela, não sei. Você pode tentar se quiser. Chegando em casa, acontece um dos momentos mais tensos da série. Mark tentando chegar no Engstrom e ficando preso, pulando de portal em portal enquanto o vilão machuca cada vez mais a família dele. Até que finalmente Mark alcança o Engstrom e começam a lutar enquanto caem em portais e mudam de dimensões até chegar em uma completamente deserta, onde Mark dá tanto soco no Engstrom que parece que ele morreu. Mark fica muito triste e muito abalado, porque até então essa é a primeira vez que ele mata alguém. Fora que ele tá preso dentro de uma dimensão desértica. Até que aparecem os Guardiões Globais, junto com alguns novos heróis do futuro de outra dimensão, e o tira de lá criando um portal para a dimensão de Mark. Só que antes que ele entre no portal, a Eve do futuro confessa que sempre amou Mark, pede para que ele fale sobre o que ele sente para Eve da dimensão dele. Enquanto isso, Alien é atacado de novo por um Viltrumita, só que dessa vez, mesmo recebendo golpes, ele não se machuca tanto, mas finge que sim só para ser capturado e ir para a prisão Viltrumita tentar tirar o Nolan de lá. Nolan tá na prisão só esperando se recuperar para poder ser executado e não tem nenhum interesse em lutar. Depois de um tempo conversando por telepatia, Nolan confessa a Alien que sente saudade da esposa dele, Deb no caso. No fim, Mark resolve sair da faculdade para focar na vida de herói e começa a se aproximar mais da Eve, depois de ouvir os sentimentos da Eve do futuro. E é assim que acaba a segunda temporada. Muita gente fala que essa é a pior temporada de Invencível. Eu pessoalmente não acho ela ruim, mas tenho que concordar que até então ela é a mais chatinha de se ver. Não vou me alongar tanto, até porque a gente fez um podcast falando só sobre a segunda temporada, então só vou agora só passar por cima de algumas coisas que são relevantes, mas também não são tão relevantes assim. Uma dessas coisas é o romance da garota monstro com o robô, que se intensifica mais. Além disso, durante toda essa temporada, houve uma mudança no relacionamento entre Eve, Amber e Mark, onde Mark começa aos poucos a se afastar da Amber e se aproximar mais da Eve. Vamos ser sinceros, a Amber da primeira temporada era irritante, mas nessa da segunda ela é até que legal. Temos que ser sincero que ela não mereceu o que passou. O Dr. Sísmico aparece de novo e é preso. A Kate, na verdade, não morreu, né? Olha só que grande novidade. A menina que morre direto. Não só não morreu, como tá até noiva do Imortal. Teve um momento quando a Eve do futuro conversa com o robô e ela chama o robô de Rex, sendo que a gente viu na temporada passada que o nome dele é Rudy e não Rex. Além disso, rola todo um arco de aceitação do Rick, que pra quem não lembra, ele é o namorado do William, que o Sinclair transformou em Reanimé na temporada passada. Basicamente, nem a ADG conseguiu recuperar os órgãos perdidos do Rick. Então, pra ele continuar vivo, eles substituíram tudo que faltava nele por máquina. E ele não lida nem um pouco bem com isso. Tem até um momento em que o William chama o Donald para conversar com o Rick e tentar ajudar ele a superar todo esse trauma que foi virar basicamente ciborgue. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos na próxima semana. Se possível, deixa o seu like se você ainda tá vendo até aqui. E se inscreve no canal, por favor. Isso ajuda muito. É isso então. Valeu, falou. Tchau. Tchau.